Flamengo Então, André, mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o que justifica hoje a presença, e mais do que isso, porque eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele está reclamando de intensidade, né? Então, assim, tudo bem, pode ser, é uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... É que assim, homenagear o jogador, porque está na... Muito bem, galera. Como eu tinha prometido para vocês, depois da entrevista coletiva do Sampaoli, agora vamos aqui acompanhar este corte do Linha de Passe, analisando este empate do Flamengo melancólico, né? Cara, que tristeza, hein, galera? Tô chateado com o Flamengo, hein? Com o Flamengo não, com os jogadores que estão ali só fazendo números, né? Que não estão jogando nada. Flamengo a gente ama de paixão. Flamengo é o escudo. Flamengo é o Flamengo, né, cara? É a torcida. Os jogadores que estão ali estão de passagem. Se Deus quiser, vão sair logo esses caras aí que não honram o manto sagrado. Agora vamos lá, vamos aqui acompanhar então esse corte do Linha de Passe pós-jogo, analisando o Flamengo e Ñublense 1-1. E quero dar os créditos de vídeo para ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. Tá aí Jorge Sampaoli e Vidal depois do empate do Flamengo 1-1 com o Ñublense. Ô, Bubu, vamos lá. O Racing disparou, tem 10 pontos. O Flamengo tem 5. Em 4 rodadas, o Racing tem o dobro de pontos do Flamengo. E o Flamengo, de 12 disputados, só tem 5. É uma grande decepção o Flamengo na Libertadores? Embora eu acredite que vai se classificar, mas é uma grande decepção? Sim, é uma grande decepção porque quando saiu o sorteio era um dos grupos mais acessíveis, né? A gente colocava o Flamengo Brás falou, não podemos reclamar. O Flamengo e o Racing pegaram adversários que muita gente queria naquele sorteio. O Ñublense é o time com pior ranking entre os que estavam para essa fase de grupos, né? E tudo bem, mérito do adversário, que mostrou ser melhor do que muita gente imaginava, mas o Flamengo está muito abaixo. O Flamengo fez um primeiro tempo ok, foi superior, tendo posse de bola, mas falta contundência ofensiva. Um problema que a gente está falando sempre do Flamengo, a cada jogo. Foi vencer o Corinthians, por exemplo, com um gol tanto quanto acidental, né? Um zagueiro que estava machucado jogando como centroavante, mas a dificuldade que ele teve. Outras partidas, mesmo em casa, contra o Fluminense, quando teve um jogador a mais durante boa parte da partida, teve o controle, fez um bom jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Então está sendo um problema do time do Sampaoli. Quando tem o controle e o domínio do jogo, não consegue ferir muito o adversário. Conseguiu num lance com o Gabigol, que aumenta a sua história na Libertadores. A gente fala dessas figuras que são mistas na Libertadores. 31 gols na Libertadores, ele já é o 4º maior da história. Ele já deixou para trás o Luizão, é o maior do Brasil entre os artilheiros. Ele está a 6 gols de ser o 2º maior da história, fica só atrás do Spencer. Se ele continuar avançando em Libertadores, não só nesse ano como nas próximas, ele pode sim sonhar em ser o grande artilheiro da história da competição. Algumas figuras que eu acho que merecem destaque, o Vidal foi da coletiva porque está em casa, né, digamos assim, né? Falou muito sobre a seleção, as perguntas. Mas o Vidal entregou uma bola, perdeu uma bola no primeiro tempo que resultou em chute na trave do Ñublense. Vidal tá jogando com nome, cara, uma vergonha. A diretoria do Flamengo admitiu uma palhaçada dessa, viu? Então o Vidal não está bem. A gente acompanha muito o questionamento de torcedor flamenguista pela adoração, a insistência do Sampaoli com o Vidal. A gente sabe, né? O conhecimento anterior, ele gosta muito... A medida aqui na redação hoje à noite foi preocupante. Então, o Vidal não está protegendo bem a defesa. Defesa que hoje teve 2 estreias com o Sampaoli, né? O Varela na direita e o Felipe Luiz na esquerda. Então tem muita coisa para arrumar ainda nessa equipe que está devendo, né? O Sampaoli continua abatido, né? Parece, né? Um pouco derrotado, né? Ele falou o empate foi uma derrota, perdemos 2 pontos. Mas aquela empolgação, aquele frenesi que acompanha muito o Sampaoli, a gente não vê muito. E o Ñublense acho que fez um pouco de história. Belo gol, né? Sim. As coisas que ele vem repetindo nas entrevistas, ele menciona essa falta de tempo para treinar com sequência, né? E o problema físico, para mim a questão física é central no que não está acontecendo no time do Flamengo. Hoje tirou a Arrascaeta, Everton Ribeiro novamente, Pulgar no banco, Léo Pereira no banco. Então, assim, esses jogadores que às vezes aparecem no time, o Rodrigo falou de estreias na defesa e tal, a gente não sabe se são estreias preparadas
ou se são alternativas diante daquilo que está disponível. Então, evidentemente não é um vai você aí, não, porque são jogadores que, claro, podem fazer esses papéis, mas nem sempre são situações que representam a melhor escolha que ele possa fazer. Talvez sejam as únicas escolhas que ele possa fazer, pensando no que vem para frente também, pensando no nível de exigência do jogo de hoje, um time que o Flamengo venceu com tranquilidade, um dos primeiros jogos do Sampaoli no Maracanã. Agora, a questão física é central, porque a gente sempre fica falando, é ruim trocar de técnico, os jogadores já têm falado bastante sobre isso, Cássio falou, não dá para ficar trocando de técnico toda hora e tal. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, quase sempre a gente está dizendo, porque um treinador pensa o futebol de um jeito, o treinador que vem depois pensa o futebol de outro. Se o elenco foi formado para o cara que chega depois, ele tem que arrumar uma série de coisas, ele tem que se adaptar a um elenco que ele não pediu, que ele não formou, que ele vai ter que solucionar. Não é só isso. Cada treinador vem com um preparador físico. E esse preparador físico trabalha com esse treinador porque eles são bons juntos. Eles entendem o futebol do mesmo jeito. Um prepara o time para que o outro dirija o time daquela maneira. Sim. E quando se troca a comissão técnica, se troca a maneira de preparar uma equipe fisicamente. O Sampaoli precisa de muito mais entrega física para ter essa volúpia, para recuperar a bola, do que os treinadores anteriores do Flamengo. Mas muito mais. E é assim que ele vê o jogo, é assim que ele quer o Flamengo jogando. Ele falou isso no primeiro dia. Vamos tentar apressar algumas etapas. Flamengo então, André, mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o que justifica hoje a presença, e mais do que isso, porque eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele está reclamando de intensidade, né? Então, assim, tudo bem, pode ser, é uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... É que assim, homenagear o jogador porque está na terra dele, não dá. Aonde eu queria chegar, o jogo mais Sampaoli do Flamengo até agora foi o jogo com o Fluminense. E talvez tenha sido um jogo que custou depois, custou a recuperação desses jogadores. Semana que vem tem outro, preocupa. Tem mais um. E não só pela questão de como enfrentar o Fluminense, a melhor maneira de enfrentar o Fluminense é como ele fez. Daquele jeito. Mas nos jogos seguintes já foi outro sistema, outra escolha de jogadores e outro comportamento do time, menos intenso. Então talvez ele esteja dosando o preço dessas mudanças todas. São dois, né? Na verdade. Um é o tempo que demora para as coisas começarem a acontecer. E o outro preço são as lesões. O Flamengo está pagando os dois. Gente, agora não é só uma questão de treinamento do Sampaoli, ou de intensidade, ou do que faz o Sampaoli com a equipe dele. É algo que vem desde o começo do ano do Flamengo no planejamento todo errado. Mas tem algo, assim, do principal, o Flamengo não escapa. O Flamengo não escapa, o Corinthians, o Palmeiras, todos. Assim, quais os times... Na entrevista do Luxemburgo e na do São Paulo, ele falou, assim, repetiu, tempo e intensidade. Falta de tempo para treinar e intensidade no jogo. O Luxemburgo falava até da questão tática, de treinamento para poder... Você tem que saber subir encaixado para ter intensidade. Se você tiver assim, fissuras na marcação, você dança. Mas vamos lá. Que times no futebol brasileiro conseguiram fazer isso ou conseguem? Tem um que consegue fazer isso desde novembro de 2020, que é o do Palmeiras. Isso. Tem um. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Flamengo em 6 meses. 2. Mesmo assim, acho que dá para fazer uma linha de passe para discutir, porque eu entendo que ele abusou. E quase ele colocou em risco a conquista da Libertadores, que hoje só se olha para o placar e não para como aquilo aconteceu com o River Plate. Sim. O Atlético Mineiro durante um período com o Cuca. Então nós estamos falando de 6 meses de um, 6 meses do outro e um que está conseguindo há 3 anos quase. Nós precisamos entender o que aconteceu nesses 3 clubes e os demais que vivem perseguindo a tal intensidade e o tempo que não existe, eles não vão conseguir chegar, porque eles estão olhando para esses 3 como se só os 3 tivessem a fórmula. Esses 3 são a exceção por características de constituição, de elenco e no caso do Palmeiras, que é o longo tempo de permanência no topo praticando esse futebol que está apenas nas palavras, na coletiva dos outros. E no Palmeiras está na ação. Só tem um que consegue fazer isso
a um longo tempo. E tem uma série de explicações que a gente pode dar aqui dos porquês. Característica do jogador, do treinador, um time extremamente profissional, que nenhum outro é no Brasil, nenhum outro chegou perto do Palmeiras no profissionalismo do departamento de futebol. Ó, Flamengo, longe, Galo, longe, e os outros... Falar a verdade, viu, galera? Dói ouvir isso, cara. Dói ouvir isso. Mas lá tem um planejamento, né? Então, não sabe nem por onde começar. Então, tem resultado. Mas nós temos que falar disso. Porque, sabe o que parece? É uma conversa de maluco, porque nós vamos assim até dezembro, cobrando o resultado de quem não treina e de treinadores que depois de 10 dias a gente está analisando. Claro que todos aceitaram esse cenário é igual para todo mundo, mas a crise, ela é permanente. Então, ela é permanente. Mas eu acho que assim, é isso. Você tem toda a razão. É permanente. O problema ele é geral e esse problema é certamente o problema mais sério e mais grave. E vamos falar especificamente do Flamengo, estamos falando do jogo do Flamengo, acho que a própria preparação, programação de férias, está na cara, né? Que o Flamengo está fazendo as coisas erradas desde o começo da temporada. Isso está muito claro pela quantidade de lesionados, pela má administração dos jogadores. O Madrid pode esperar. O Arrascaeta, eu não engulo até agora essa questão do Arrascaeta estar fora, porque eu não entendi ele jogar aqueles 90 minutos contra o Bahia. E não venham me dizer que todo mundo precisava sair no intervalo. Sinceramente, tenho muita dificuldade para acreditar nisso, até pelo que aconteceu já no jogo seguinte. Então, assim, você tem uma má administração que vem desde o começo, que continua acontecendo. E claro que esse problema é mais sério, entre os tantos problemas que o Flamengo tem. Porque se o Flamengo não tivesse problema, o Flamengo estava voando, né? Sim. Com o elenco e com os jogadores que tem. Agora, o meu ponto é, um técnico que em toda entrevista coletiva, depois do jogo, senta para reclamar da falta de intensidade do time... Verticalidade. Tira o Vidal faltando apenas 15 minutos depois da atuação medonha que ele teve hoje. Porque a atuação do Vidal hoje... Assim, eu não sou de pegar no pé de jogador, de ficar dizendo o problema é esse cara, o problema é esse cara. E até achava exagerada, e eu estava errado, os torcedores rubro-negros estavam certos, pelo que a gente viu, a revolta com a escalação dele desde o início. Por todo o contexto, eu até entendia que tudo bem. Você escala o Vidal, é um jogo especial, talvez o cara tenha, inclusive, um estímulo especial, né? Um jogador que já viveu tanta coisa, talvez tenha um estímulo especial. Só que assim, ele fez um primeiro tempo horrível, e eu tinha certeza absoluta que ele não voltaria para o segundo tempo. Aí ele volta para o segundo tempo. E eu não sei se, claro que não foi a estratégia do Sampaoli levá-lo na coletiva ali do lado, é claro que todos os jornalistas chilenos queriam perguntar para o Vidal, mas isso talvez tenha até intimidado alguém a fazer a pergunta, o Sampaoli, por que o Vidal foi mantido? Ele não estava, né? Não precisa ser grosseiro com o jogador, não precisa... Mas Copas, ele tem 2 conquistas pelo Chile e com um jogador icônico, quer dizer, até intimida a pergunta, porque é o problema do Flamengo. O cara tá sentado ali, você não vai, talvez... Olha, eu quero te abraçar para aquela Copa América. Não é verdade que todo treinador tem as suas idiosincrasias? Talvez essa seja uma delas. Mas assim, o Vidal, para quem fala de intensidade, o Sampaoli, o treinamento Sampaoli tem uma intensidade maluca, que é a intensidade de jogo, que é o que faz todo sentido no mundo todo. Você treina como é o jogo, senão você não está preparado para o jogo. E você joga como você treinou. Isso é o básico. Ele não consegue treinar e não consegue colocar intensidade nos treinamentos e não consegue enxergar no time. E o Vidal hoje é o mister anti-intensidade. Ele não tem nada disso daí. Só que o Sampaoli pega. O futebol brasileiro precisa tomar mais cuidado. Isso vale para o Flamengo e todos os outros. Jogadores que se declaram assim... Eu amo, quero jogar no Brasil, quero jogar no Flamengo, quero jogar no... E você traz. E aí, o cara está, na verdade... Isso não é uma norma, mas é possível enxergar com uma boa análise de desempenho, analisando os últimos anos, as últimas 3 temporadas do jogador, como ele está se apresentando, para saber se é uma boa. Porque é o seguinte, o salário desses caras, ele ocupa um espaço muito grande na folha de pagamento. Sim. Não é que ele é pequenininho porque a carreira está encerrando. Ele vem para um mercado secundário para trazer todos os feitos e as conquistas que ele teve no primeiro mercado do futebol, que é a Europa, para ganhar um salário que talvez a Europa já não pague mais. E não paga.
Por exemplo, o Real Madrid renovou agora Kroos e Modric mais um ano. Um ano. Se é no Brasil, os caras botam mais 5 anos no Modric. Fala assim, um ano. Porque Por quê? você vai pelo nome. E por que, pra ter que o cara eles absolutamente- ficaram? Por quê? Porque eles precisam estar no Madrid para fazer a transição para os jovens. Porque não dá para também abrir mão dos dois e colocar 2 moleques no meio de campo. Então é uma transição e tchau. Pô, o Jordi Alba, o Barcelona hoje, Busquets, Jordi Alba, tinha mais um ano de contrato. Até logo, não dá mais. Né? É preciso saber fazer isso para não ser ingrato. Mas também o clube não pode viver do passado. E o Flamengo, com o Vidal, e o Flamengo gosta desse tipo de coisa, trazer jogadores que já foram. Renomado. Já eram renomados. O Flamengo tem esse... Agora, claro, uma coisa é o renomado Vidal, a outra é o Cebolinha, por exemplo. Tá aí, galera. É uma vergonha, cara. O que tá acontecendo no Flamengo é uma vergonha sem tamanho, velho. Paternalismo, amizade, gratidão ao Vidal. Ah, tá de brincadeira, Sampaoli. Para com isso, né? Olha o que nos custou isso hoje, cara. O Flamengo poderia estar com 7 pontos. A gente poderia estar mais tranquilo. O próximo jogo do Flamengo é contra o Racing. O Racing já está classificado, tem 10 pontos. Flamengo 5 pontos, cara, em 4 jogos. É ridículo. É uma humilhação com o torcedor. É uma vergonha. O Flamengo vem pagando mico atrás de mico. É uma vergonha pior que a outra a cada mês, cara. Todo mês temos uma vergonha a pagar. Passamos vergonha tomando 2-0 para o Maringá. Passamos vergonha perdendo a Recopa para o Independente Del Valle. Passamos vergonha na final do Campeonato Carioca. São tantas vergonhas, caras, acumuladas. Passamos vergonha perdendo no primeiro jogo da Libertadores para o Alcas. Agora, hoje, empatando com Iublense. Quem é Iublense, cara? Com todo respeito. Ninguém conhecia esse time. Ninguém sabia que time era esse. Ninguém. Até os profissionais da imprensa. Que time é esse? Que time é esse? Nossa, o Flamengo deu sorte, hein? Olha só. Pegou o Alcas e o Iublense no seu grupo. Somente o Racing vai passar Racing e Flamengo. Aí vem o Brás depois do sorteio e fala: não podemos reclamar não, né, do grupo que caímos. Olha aí. É desanimador, cara. O torcedor tá sofrendo demais. O torcedor do Flamengo não merece isso. Isso que tá acontecendo, cara. O Marcos Braz, cara, ele tem que fazer uma limpa agora na janela de transferência de meio de ano. Vai chegar novos jogadores? Cara, dispensa esse Vidal, cara. Dispensa vários jogadores que estão aí só enchendo o bolso, que ganham 1 milhão e pouco. Já deu, galera, já deu. O torcedor não merece isso, não. É muito investimento para pouco futebol, cara. É muito investimento para pouco retorno. Nós estamos correndo o risco de ser eliminados na Copa do Brasil e Libertadores. Cara, se o Flamengo não conseguir se classificar para as oitavas de final da Libertadores, é um vexame gigantesco, cara. Eu nem sei pior do que... Porque esse ano a gente já tá acumulando vexames, né? Eu nem sei o que tamanho que isso se torna. E perder para o Fluminense na Copa do Brasil, do jeito que tá... meus amigos, só um milagre, viu? O Flamengo tem que repetir o mesmo jogo que repetiu contra o Fluminense e torcer para o Fluminense aceitar. Torcer para o Fluminense não estar num dia bom. Torcer para a bola entrar, porque senão, meu amigo, senão, já viu, né? Deus nos acuda, viu? Olha, tá triste, tá preocupante demais. Eu tô desesperado, cara. Que fase horrível que a gente tá passando, né? Pois é. Te desejo tudo de bom. Saudações. Fui.